tempo que nós estamos vivendo, de reformar não apenas a igreja, porque esse é o mês da reforma, por isso que nós escolhemos o reformar, mas também a nossa vida. A maior reforma que pode acontecer é a reforma em nós, na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento. É natural que com o tempo as coisas elas se depreciem. A gente até tem um valor de depreciação que nós colocamos com o tempo nos nossos bens, é natural. E para que não perca o valor original, nós precisamos reformar. Uma casa, ela se deprecia com o tempo, ela pega umidade, ela vai perdendo valor. Aí você dá uma pintura lá, uma renovada, e ela ganha valor. A gente até pinta para vender, não é isso? Por que a gente pinta para vender? Para aumentar o nosso valor. A gente vê lá aqueles programas americanos que as madames gostam, né? Lá no Home Health, no Discovery Home Health, que os caras fazem o quê? Eles compram uma casa acabada, aí eles colocam lá 20, 30 mil dólares de reforma, e depois eles vendem pelo dobro do preço, porque exatamente isso, dá uma valorizada no ambiente. Então é isso que nós estamos tratando durante esse mês, sobre essa reforma, sobre reformar a nossa vida. E um dos grandes desafios de reformar é perceber o tempo para reformar. Nem sempre é tempo de reformar, às vezes é tempo de construir, às vezes é tempo de derrubar, e às vezes é tempo de reformar. Eu gosto de falar isso porque esse talvez seja o grande desafio da nossa vida, discernir os tempos, compreender o tempo para cada coisa na nossa vida, talvez seja o nosso grande desafio. Você que é jovem, adolescente, se você aprender a discernir o tempo, a sua vida vai ser uma bênção, você vai chegar mais longe, mais rápido. Às vezes eu converso com pessoas sobre vários assuntos, diversos assuntos, e aí alguém pergunta, mas você entende de elétrica, entende de construção? Entende? Sim, porque quando eu era adolescente, eu já sabia que eu ia ser pastor, e ao invés de ficar gastando tempo com coisa errada, eu fiz tudo quanto é curso possível, porque eu um dia sabia que ia usar. Por exemplo, todo o sistema elétrico da igreja de São José fui eu que fiz. Por quê? Porque eu tinha um curso de eletricidade, e eu fiz no Senac aqui no Itaquera. Aí eu ia fazendo, aparecia lá, curso de elétrico, boa. Gestão de recursos humanos, eu fiz, gestão de não sei o que lá, fiz. Ia fazendo tudo quanto é curso. E eu pensava assim, isso aí talvez não vai servir, mas serve. Química, física, eu pensava, não vai servir, mas vou prestar atenção, quem sabe um dia serve, serviu. E hoje eu uso tudo aquilo que um dia parecia ser inútil. Então discernir o tempo para começar a namorar, o tempo para casar, o tempo para ter filho. Quando eu tive a Esther, era perceptível no nosso ambiente familiar, da minha casa, que era o tempo da minha filha nascer, que era tempo dela engravidar, daquelas engravidar. Estava tudo correndo para que aquilo acontecesse. Como, por exemplo, esse é um tempo que Deus nos deu de reformar, mas entender isso, compreender isso, qual é o tempo para tomar as decisões, esse é o desafio. E a Bíblia fala de inúmeros homens e mulheres que tiveram essa percepção do tempo correta e tomaram as decisões corretas no tempo, porque uma decisão errada no tempo errado, uma decisão certa no tempo errado é errada. Por exemplo, eu quero casar, mas se eu não tiver algumas coisas, e não é que nem a maioria hoje faz, né? Só casa quando está tudo pronto, aí nunca casa, não vai casar nunca. Não, se eu não tiver alguns princípios que envolvam esse casamento, é melhor não casar. É certo casar, mas se os princípios estiverem no tempo errado, é errado casar. É certo trabalhar, mas se for no tempo errado, é errado. É certo fazer loucura, ir para um desafio, é certo, mas se for no tempo errado, é errado. Discernir isso é que é o grande desafio. A Bíblia conta inúmeras histórias, eu separei a história de Pedro. Leia comigo essa história, que está em Atos 9, 10, e eu vou ler a partir do versículo 9. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximaram da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de meio-dia e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol se baixava por suas 4 pontas. No lençol havia toda a espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma.
De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro, jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente, não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes. Então, subitamente, o lençol foi recolhido ao céu. Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado da visão. Nesse momento, os homens que Cornélio tinha enviado encontraram a casa de Simão. Eles se aproximaram do portão e perguntaram se estava hospedado ali Simão, também chamado Pedro. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse: 3 homens vieram procurá-lo. Levante-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês procuram. Por que vieram? Eles responderam: Cornélio, um oficial romano nos enviou. Ele é um homem devoto e temente a Deus, respeitado por todos os judeus. Um santo anjo o instruiu a chamar o Senhor à casa dele, para que ele ouça a sua mensagem. Então Pedro convidou os homens para se hospedarem ali naquela noite. No dia seguinte, foi com eles, acompanhado de alguns irmãos de Jope. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio ao seu encontro e prostrou-se diante dele, adorando. Mas Pedro levantou e disse: fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Os dois conversaram e depois entraram na casa, onde muitos outros estavam reunidos. Pedro lhes disse: vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentil como este, ou se associe com gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso, vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora digam por que vocês mandaram me buscar. Cornélio respondeu: 4 dias atrás eu estava orando em casa por volta desse mesmo horário, às 3 da tarde. De repente, um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim. Ele me disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e se lembrou de suas esmolas. Agora envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim mandei buscá-lo de imediato, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui, esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse. Então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações, Ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Veja, essa é uma história incrível, porque nós temos 2 homens atentos ao tempo, atentos ao que está acontecendo. Os 2 estão percebendo alguma coisa. De um lado, Cornélio com uma percepção incrível de Deus, da voz de Deus, na busca por essa percepção. E de um outro lado, Pedro, que também percebe o tempo, atende esse chamado, responde a esse chamado. E é exatamente nesse contexto que uma grande reforma acontece no âmbito religioso, que alcança as nossas vidas. Porque antes da visão, e Pedro deixa isso claro aqui na história, os judeus não poderiam sequer entrar na casa de um gentil, era impuro. Quanto mais apresentar o evangelho aos gentios. É óbvio que Jesus veio, e Jesus é que inicia essa reforma, e a reforma só existe pela pessoa de Jesus. Mas no início da igreja primitiva houve uma confusão. Não havia ainda claramente para os irmãos, e até por conta da pressão dos judeus, esse conceito dessa nova liberdade e desse evangelho que alcançaria a todos. Eles ainda entendiam a necessidade da pregação do evangelho, mas eles acabaram gerando uma exclusividade entre eles, judeus. E é óbvio que não acaba essa discussão aqui. Pelo contrário, essa discussão ela vai permear todo o Novo Testamento. E aí vem o apóstolo Paulo e fundamenta tudo isso. Mas se isso não tivesse acontecido, se essa primeira visão com Pedro não tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui. O evangelho não teria chegado a nós. Nós não poderíamos sequer sentar à mesa com um judeu. Mas aí vem uma visão do próprio Deus.
Pedro entende essa visão e uma nova e uma reforma se inicia que alcança as nossas vidas. A religião judaica, ela estava apodrecida. O evangelho, da maneira, a lei, ela que era boa, estava sendo usada de maneira incorreta pelos judeus. Vem Jesus Cristo, reforma isso, apresenta como nós deveríamos lidar com isso, e ele sobe aos céus. E agora os judeus e os discípulos são responsáveis por apresentar essa reforma, daquilo que antes estava podre e que agora estava sendo renovado pela figura do próprio Jesus e agora pela igreja do Senhor. Eu já falei isso, citei na primeira mensagem. O primeiro milagre de Jesus e os milagres, na verdade, do Evangelho de João, os sinais do Evangelho de João, eles apontam para isso, apontam para uma religiosidade que estava travada, para vidas que estavam apodrecidas, por uma religião que estava enrijecida, e aí vem Jesus Cristo e transforma aquela água do cerimonial em um vinho novo, muito melhor, com muito mais alegria, com muito mais vigor do próprio Espírito. E olha, eu não sei se você percebe, mas com a nossa vida, em muitos momentos isso acontece. Acontece que com a caminhada, algumas coisas que a gente vai tomando de decisões, elas vão se enrijecendo. E os nossos conceitos vão ficando duros e vão ficando sem muita mobilidade. Por exemplo, quando a gente é mais jovem, a gente aceita facilmente as mudanças. A gente corta o cabelo diferente, a gente muda o lugar da gente almoçar, a gente tenta variar as opções do nosso caminho. Mas quando a gente vai ficando mais velho, o que a gente faz? A gente já faz o mesmo caminho, a gente corta o cabelo no mesmo lugar, a gente senta na mesma cadeira. Quer ver o caos que foi na igreja quando a gente tirou os bancos? Porque agora eu não tenho mais o meu lugar de sentar. E uma coisa saiu do padrão, saiu da conformidade. A gente, se você prestar bem atenção, com o tempo, a gente nem procura um caminho alternativo, a gente faz o mesmo caminho. Se duvidar, a gente usa a mesma roupa no mesmo dia da semana. E isso não é só para a roupa, para o caminho, para o nosso trabalho, mas para as nossas decisões. A gente pensa assim, bom, eu decidi assim lá em 1932, em 54, em 99, em 2021, no mês passado, e deu certo. Então eu vou fazer porque deu certo. Mas quem garante que vai dar certo? Não necessariamente uma decisão que deu certo no ano passado vai dar certo nesse ano. Não necessariamente uma coisa que eu fiz ontem, com as minhas filhas, vai funcionar hoje. Só que a gente vai se acostumando com isso. E isso vai enrijecendo, apodrecendo, vai às vezes gerando um caos no nosso ambiente familiar, na nossa família. Quem já ouviu essa frase aqui? Olha, eu nasci assim, eu morri assim. Olha, meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, minha mãe fazia assim. Olha, eu fazia desse jeito, e eu fiz desse jeito durante toda a minha vida, então eu vou fazer. Não, será que tem que ser assim? Será que não está precisando de uma reforma? Será que as coisas que se estabeleceram não estão apodrecendo? E era isso que estava acontecendo aqui. Mas o que Pedro e Cornélio tiveram foi essa percepção de que era necessária a reforma, de que alguma coisa precisava mudar. E eu vejo no texto alguns sinais. Sinais são marcadores no nosso caminho, que eles nos apontam uma direção. Por exemplo, quando você veio para cá, aqui em São Paulo isso é maravilhoso, isso não existe em lugar nenhum do Brasil, talvez só lá em Curitiba, um pouquinho mais próximo, mas em São Paulo, em qualquer lugar que você vai, tem uma placa direcionando para onde você deve ir. Então eu vou lá no Morumbi, se eu me perder lá no Morumbi, eu vou achar a placa Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, e eu vou conseguir chegar em Itaquera. Qualquer leigo vai chegar na sua casa, na casa dele ou em algum lugar por meio das placas. Para isso elas servem, porque a gente está lá distante, a gente precisa saber para onde vai. E aí vem um sinal, ou um sinal tipo semáforo, que eu já profetizei que ele não vai funcionar, esse daqui, e ele não vai funcionar mesmo. Eles tentam arrumar e ele volta a não funcionar, tenta arrumar e ele volta a não funcionar, porque ele não vai funcionar. O maior problema, senão a gente quer sair e fica esperando. Imagina quando tiver 5 mil pessoas, 1.000 pessoas aqui no culto, 500 pessoas querendo sair de carro nesse sinal aí. Ninguém vai merecer. Nós vamos sair daqui meio-dia e vamos conseguir terminar de sair os carros às 6 da tarde no culto da tarde, então não vai funcionar. Aí ele parou de funcionar, mas ele está lá para quê? Para que as pessoas parem quando vier o vermelho, tenham atenção quando está amarelo e sigam quando veio o verde.
Para isso tem o sinal, para indicar o que nós devemos fazer. Os sinais são assim, Deus ele dá sinais. Deus ele dá sinais para que a gente tome as decisões corretas, para que a gente perceba o tempo, para que a gente esteja ligado ao que está acontecendo. Eu estou para postar alguma coisa no Instagram que é assim, olha, a rede social não é o mundo real. Porque, por exemplo, eu gosto de um comentarista de futebol americano, de esportes americanos, que é o Paulo Antunes. Essa semana ele colocou um negócio lá. Nossa, no Twitter ele mataram o Paulo Antunes no Twitter por causa de uma coisa que é real, que eu acredito. Mas aí tem os twitteiros, que é aquela turma que só vive lá. Mas isso não é o mundo real. É só eles que vivem lá. Só ele, aquilo não é o mundo real. Ei, jovem, adolescente, o Twitter não é o mundo real. A opinião do Twitter não é a realidade. Quer ver? Levanta a mão aqui quem tem Twitter ou quem acessa frequentemente o Twitter. Olha lá, meia dúzia de gato pingado. Ou seja, não é real. A opinião não é verdadeira. O que a Globo diz não é real. Não é a única opinião. A gente precisa perceber esses sinais. E olha como o texto nos mostra esses sinais. Verso 9 diz assim, olha: no dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Eu gosto dos detalhes, preste atenção nos detalhes. Você que é da casa já sabe que eu vou olhar aquilo que você não olha no texto. Era cerca de meio-dia, e o que aconteceu? Leia para mim o que está escrito ali. Ele estava com fome. Era cerca de meio-dia e ele estava com fome. Essa frase não está aí por acaso, não é verdade? Segue o texto. Enquanto a refeição era preparada, lá embaixo, entrou no êxtase. Viu o céu aberto, algo semelhante ao grande lençol, ser baixado por umas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Olha que coisa extraordinária. Pedro está com fome. É isso que Lucas está escrevendo. A barriga dele está roncando. E o almoço demorou. Os convidados ainda não terminaram a preparação do almoço. O que Pedro vai fazer? Bom, não tem nada para fazer, vou olhar a internet, o Instagram. Não, vou dar uma olhada no Jornal Nacional. Não, vou orar. Rapaz, olha que grande lição. Podia pregar só nisso aqui. Só nisso aqui. O que você faz quando alguma coisa sai do controle? Sai do planejado. Puxa, minha esposa atrasou lá em casa. O que você vai fazer? Você vai dar uma olhada no jogo? Você vai dar uma olhada na notícia ou você vai orar? Porque algumas coisas incríveis da vida são faladas em momentos que você não espera. Algumas lições incríveis da nossa vida, Deus fala com a gente quando a gente menos espera. É no carro, é no banho, é em alguns momentos que você não espera e você aprende. É o que está acontecendo aqui, mas não é isso que eu vou pregar. Mas presta atenção nisso. Ele sobe para orar com fome. E a visão que Deus dá para Pedro é o quê? Comida. Deus dá uma visão. Não é um leigo, gente, é Pedro. Não é alguém como eu, um pecador, é Pedro. Pedro que conhece Jesus. Pedro que andou 2 anos e meio, 3 anos e meio com Jesus. Pedro apóstolo. E Deus, ele sabe que é uma visão. E uma voz nessa visão diz: come isso aí. Come tudo, mate e come todos os animais. E qual é a resposta de Pedro nisso aqui? Não, deixa eu te ensinar uma grande lição. Deus ele nunca vai começar uma reforma para alguém que não tem um coração disposto para ouvir. Nenhuma reforma começa para quem não está disposto a perceber que é necessária a reforma. Se você não está disposto, se o coração não se abre para a reforma, nunca vai existir reforma. Quando a gente começou a reforma aqui da igreja, um grupo de pessoas nem experimentou, ele simplesmente falou: não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque não era assim, nunca foi feito desse jeito, essa música nunca foi cantada, não é assim que canta, não é assim que pinta, não é fundo preto, não é fumaça, não é pregação desse jeito, não é Gessel, simples assim. Por que não? Não tem explicação, é simplesmente porque não era feito desse jeito. E às vezes a gente não percebe as coisas simplesmente porque a gente não abre, a gente não experimenta o melhor, a gente não experimenta o churrasco que Deus está descendo do céu para a gente, porque a gente simplesmente não está aberto para a reforma. Quando alguém vem para mim e fala assim: pastor, eu vou fazer isso, eu falo: Deus te abençoe. Por que eu falo Deus te abençoe? Porque ele já veio falar o que ele já fez,
O que ele vai fazer? Ele não está pedindo a minha opinião, ele está me comunicando. E se ele está me comunicando, eu não tenho nada com isso, é responsabilidade dele. E eu só abençoo por misericórdia, porque o certo não é nem abençoar quem decidiu algo sem comunicar, sem perguntar a opinião de outra pessoa. Quando eu via falar com meu pai, eu já sabia. Então eu falava: pai, eu estou pensando em fazer isso, o que o senhor acha? Porque se eu falo assim: pai, eu vou em tal lugar, ele fala: vai. Você está pedindo opinião ou você está tomando uma decisão? Não, pai, eu quero saber o que o senhor acha. Eu estou pensando em comprar um carro assim, uma casa assim, em tal lugar, o que o senhor acha? Estou pensando em fazer um curso assim, eu quero fazer o doutorado lá. Aí ele: não, você está pedindo a minha opinião, então vamos ver aqui o que acontece. O que acontece com Pedro é isso: apareceu um anjo do céu, numa visão para ele, com alimentos na frente dele. Diante dele, o próprio Deus mandou, falando: mata e come. E o que ele fala? Não posso. Então, irmão, nunca vai começar uma reforma, nunca uma reforma vai acontecer na vida de quem não se abre para a reforma, de quem não tem um coração disposto a ouvir a voz de Deus. E olha, perceba, Deus vai usar as suas sensações como sinais para dizer que Ele algo para você, para manifestar a vontade dele na sua vida. Se está frio, você vai sentir frio. Se está calor, você vai sentir calor. Você vai ver um ambiente à sua volta. Olha só, isso é um sinal da manifestação de Deus. Isso que nós estamos vivendo é um sinal de que Deus está fazendo, que a reforma deu certo, que é a decisão correta, a ação do Senhor. Existem sinais no ambiente. É a fome de Pedro com uma comida na frente. Pedro está com fome, Jesus aparece com uma comida e ele fala: come. Simples assim. Tem na sua frente um amigo chorando: minha família está desesperada, e agora o que eu faço? Presta atenção, esse é um sinal que Deus está te dando, prega para ele. O seu filho está desobedecendo, ele está brigando, olha, preste atenção, esse é um sinal de que você precisa fazer algo por ele. Olha, sua mulher e o seu marido, vocês estão distantes, ela foi dormir no sofá, olha, preste atenção, este é um sinal. Não é só um choro, não é só uma fome, não é só uma manha, não é só uma criança brigando, não é só um amigo reclamando, não é só uma ação, não é só um sentimento ruim, não, são sinais que Deus está nos dando para que a gente preste atenção naquilo que Deus quer para as nossas vidas. Quando eu tinha uns 11 ou 10 anos, eu nunca fui desobediente assim ao extremo, uma criança muito manhosa. E eu lembro que meu pai conta, minha mãe conta essa história, né? Então estou contando a história que a minha mãe contou, que o meu pai chegou em casa e foi brincar comigo, e eu falei: não quero brincar, e bati a porta do quarto. E aí meu pai foi lá já na porta do quarto dele, onde estava a consagrada, para me dar uma cintada, e minha mãe segurou na mão dele e falou assim: não briga com ele não. Aí eu falei: por quê? Ele desobedeceu, ele foi agressivo. Ele falou: ele está assim porque você durante toda essa semana não ficou em casa nenhum momento com ele. Você saiu, você trabalhou demais, você atendeu muita gente, você não gastou um tempo com ele. Ele está refletindo a sua ausência. Esse é um sinal. Aí ele não foi brigar comigo, ele foi lá brincar comigo, mudou a percepção. Porque isso acontece. Às vezes o seu casamento já está dando sinais que ele precisa de uma reforma. Já tem sinais claros de que precisam de uma reforma. E você só vai ouvir, entender a necessidade da reforma se você se abrir para isso. Perceba os sinais, atento aos sinais. Às vezes no seu emprego tem sinais de que algo vai acontecer. Perceba os sinais. Pedro estava meio desconectado nesse momento aqui. Agora olha o segundo princípio. Verso 13, ou o segundo sinal. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro, jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente: não chame de impuro que Deus purificou. Pedro, ele não apenas não se atentou aos sinais do seu físico e da sua vizinhança para perceber a voz de Deus, como ele negou claramente uma ordem direta de Deus. Por que ele negou? Porque ele estava preso lá atrás, preso numa lei que era antiga, numa lei que já tinha sido melhor interpretada por Jesus.
Tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? Porque está na internet, daqui a pouco você está aí num site falando que eu sou herege, porque eu falei que a lei foi atualizada, né? Mas não, nada disso. A lei foi interpretada da maneira correta por Jesus. Agora ele já tinha caminhado com Jesus, Jesus já tinha manifestado como a lei deveria funcionar, mas mesmo assim ele estava preso lá atrás. Preso com uma estrutura totalmente destruída por dentro, com uma estrutura totalmente quebrada por dentro. Olha, quando você vai fazer uma reforma, se você não tirar a umidade que está por dentro, você vai pintar ali, o que vai acontecer naquele lugar? Vai cair, não vai cair? Por que vai cair aquele lugar? Porque você não tirou a massa que está por trás, você não colocou um impermeabilizante, você não quebrou o que tinha que ser quebrado. Em alguns momentos na reforma você vai ter que inclusive quebrar, às vezes não vai dar certo, só a pintura por fora, não vai dar certo só a massa corrida, vai ter que quebrar, tirar o tijolo, colocar um outro tijolo, passar um impermeabilizante, porque a estrutura já está totalmente destruída, e a estrutura aqui já estava destruída. Agora presta atenção a grande lição que Jesus está nos ensinando aqui, o grande sinal que a gente precisa aprender nessa segunda parte do texto, é que Deus não faz reformas em pessoas que não apenas deixam de ouvir a sua voz, mas em pessoas em que não estão dispostas a essa nova perspectiva. O que é uma nova perspectiva? É enxergar algo de maneira diferente. Para enxergar diferente, às vezes a gente vai ter que abrir buracos. Nenhuma cirurgia é feita do lado de fora. Alguém já viu, a pessoa está com câncer e ele tirou o câncer, não sei que. Eu já vi isso milagrosamente, porque é Deus. Um profeta, um homem de Deus orar e o câncer sair na mão dele assim. Mas isso é Deus. O normal, a ciência, a medicina é ter um câncer aqui, abre um buraco, vai lá dentro, vê o lugar. E às vezes ele descobre, quando abre o buraco, em outros lugares o foco. Porque precisa ver, precisa ter a perspectiva completa. Olha, nós nunca vamos ter a perspectiva completa se nós não nos aliarmos àquele que tem a visão completa de todas as circunstâncias. E Jesus usa os sinais da nossa vida para mostrar aquilo que só Ele vê. Sempre que eu vou lidar com um problema, eu falo, olha aqui, no meu celular, por exemplo, o que vocês veem? Vocês veem uma capa azul. Que cor vocês veem? Alguém vai falar, eu vejo azul. E aí eu falo, eu vejo preto. Quem está certo? Nenhum dos dois. Aí alguém vai falar, não, é quem tem toda a perspectiva. Mas ninguém consegue ter toda a perspectiva, a não ser Deus. O único capaz de ver todas as áreas que às vezes a gente não consegue enxergar é Deus. E nós precisamos nos aliar à voz de Deus e perceber os sinais que Deus está nos dando, de que algumas perspectivas elas estão diferentes. Lá no namoro existem sinais, e aí a gente fica negando os sinais. Quantas vezes a gente nega os sinais? Deus está gritando para você, foge. Deus está gritando para você, sai dessa. Deus está gritando para você, não é. Ou os pastores, né? Às vezes o pastor fala claramente, sai fora, né? Mas a gente nega, são sinais. Aí lá na frente a gente colhe, porque você não consegue ter toda a perspectiva, a não ser que você saia desse ambiente. Perceba, Deus tira Pedro do ambiente em que ele está, leva para uma visão, coloca ele numa mesa, para que ele tivesse uma nova perspectiva daquilo que veria ali para frente. E olha, Deus não vai fazer nenhuma reforma para quem não se abrir para essa perspectiva. Deus não vai fazer. Se você já pensa assim, o meu casamento não tem solução, não vai ter reforma. A minha família não tem solução, não tem reforma. Eu sou mesmo um problemático, não tem reforma. Eu nunca tenho dinheiro para nada, não tem reforma. Abole do seu abole do seu vocabulário. Abole do seu vocabulário, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, eu não sou capaz. A Eli está com 1 ano e meio, né? Não, 2 anos e meio. E a Elisa, ela é ligeira. E aí às vezes ela está com alguma coisinha, ela fala, pai, eu não consigo. O que você não consegue, Elisa? Não consigo abrir. Consegue. Abre aí. Consegui. Mas ela nem tentou. Folgada.
Nem tentou e ela já, não consigo, papai. Aí eu dou o Yakult, não consigo, papai. Consegue, abre aí que você consegue. Pai, não consigo amarrar o tênis. Consegue, Esté, pode amarrar o tênis, faz assim. A gente fica limitado por aquilo que a gente diz, eu não consigo, eu não posso, não pode, não é isso, não é desse jeito. Não, assim não, né, pastor Will? Pastor Will fala, assim não é assim, não é assim. Fala para quem está do seu lado assim, abre os seus olhos, abre os seus ouvidos, abre a sua mente e abre o seu coração. Pastor, esse negócio de GCL dá não. Não, vai lá no GCL. Vai no GCL, participa de um. Eu não consigo, pastor, eu não tenho tempo. Consegue. Eu não tenho tempo. Tem. Sabe como que você descobre que tem tempo? Eu não sei se no seu celular tem, mas no meu tem. Relatório de atividades. Esse aqui é um tapa na cara. Você fala assim, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, mas todo domingo de manhã vem relatório de atividades. Aí eu vejo quanto tempo eu gastei com besteira. Eu falo assim, eu não tenho tempo para fazer algumas coisas, né? A última que eu falei, eu não tenho tempo para fazer academia, foi a última que eu falei. Aí a semana eu falei, não, eu tenho tempo, eu sei quando eu vou fazer. Aí já corri atrás e vou começar. Fazia alguns anos, desde que eu vim para cá que eu parei. Eu falei, não, eu tenho tempo, eu vou arrumar um tempo para fazer. Se eu não fizer isso, eu vou morrer com a minha filha, com as duas pequenininhas, com a minha esposa solteira e rica, porque eu tenho seguro de vida, eu sou pobre agora, mas se eu morrer, elas ficam ricas. Aí eu vou deixar ela solteira e rica. Não, solteira ok, mas rica não. Para um outro desfrutar da minha grana, nem a pau, Juvenal. Arruma um tempo. Para com esse eu não. Agora olha a terceira reforma para eu acabar, verso 28. Pedro lhes disse, terceiro sinal, vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentil como este, ou se associe com gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Verso 34. Então Pedro respondeu, olha que frase espetacular, vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Veja como a expressão de Pedro mudou. Pedro disse assim, eu vejo claramente. Sem os sinais de Deus, Pedro não passaria a ver. Irmão, deixa eu te ensinar um segredo. Tem coisas na nossa vida que nós nunca vamos enxergar naturalmente. Que nós precisamos de um relacionamento com Deus, de aproximar-se de Deus, para que Ele nos mostre claramente aquilo que nós não somos capazes de ver. E isso só vai acontecer se a gente estiver disposto a ouvir a voz do Senhor e disposto a perceber ou ter uma nova perspectiva. Nenhuma visão será mais clara sem ouvir a voz e sem uma nova perspectiva. É o que acontece na cura daquele cego. Você lembra da cura daquele cego que Jesus faz duas curas? Ele cura aquele cego e ele pergunta, o que está acontecendo com você? Ele fala, agora eu vejo, mas eu vejo as pessoas como árvores. Primeiro o Senhor curou o ouvido dele para que ele pudesse ouvir a voz de Deus. Depois ele curou a mente dele para que ele pudesse enxergar, discernir. E aí ele, com essa nova perspectiva, ele consegue ver claramente. Ninguém vai ver claramente se não ouvir a voz de Deus, se não tiver uma nova perspectiva. Agora Pedro ele vê claramente, porque Deus não faz reforma na vida daqueles que não são capazes de perceber, de ver os problemas, as infiltrações, as lutas, os desafios. É igual alguém endividado. Quando a pessoa está endividada, eu falo isso aqui porque o Brasil tem 40% de endividados. Então, se 40% estão endividados, aqui alguma pessoa está endividada. Nós todos, alguns estão endividados como eu, né, com financiamento, outra coisa, mas outros estão endividados e apertados mesmo. Agora, sabe como que a gente vai conseguir ver claramente as nossas dívidas? O dia que você colocar no papel. Toda vez que tem alguém endividado, eu pergunto, me traz o teu orçamento, me traz a tua planilha. Aí a pessoa, não pastor, eu não tenho. Claro, por isso que você não vê, por isso que o milagre não acontece, porque você não está vendo claramente. Você precisa saber, você precisa ter uma visão clara.
Se você vai reformar, você precisa fazer um buraco, você precisa mexer naquilo que precisa ser mexido, você precisa ir em algum lugar. É necessário uma visão de Deus espiritual para que Pedro pudesse ter clareza naquilo que ele ainda não tinha. Tem coisas na nossa vida que nós não vamos ver claramente se não for Deus, e a gente precisa recorrer a Deus. Deus, abre os meus olhos. O que o Senhor está vendo que eu não estou vendo? O que o Senhor está vendo que eu não estou enxergando? O que eu estou fazendo aqui de errado? Eu já tentei, eu já fiz, me mostra. E os olhos vão ser abertos. Jejum serve para isso, a leitura bíblica serve para isso, a igreja serve para isso, para que a gente se aproxime de Deus e ouça às vezes alguma realidade que os nossos olhos não estão enxergando, mas que Deus está mostrando. Cara, você está gastando força errado, você está batendo no lugar errado, você está empenhando a sua vida em algo errado. Você não está vendo? Não, não estou vendo. Então, Senhor, abre os meus olhos para ver. Você não está vendo? Não, não estou enxergando. Então, Senhor, abre os meus olhos para enxergar. Já tentei de tudo, pastor, já fiz curso, já fiz treinamento, não está dando, não consigo ver, eu não sei, já fiz tudo pelos meus filhos, não consigo. Me mostra, Senhor, revela, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja claramente aquilo que a superfície não é capaz de revelar. Pedro estava na superfície, e enquanto ele estava na superfície, ele não foi capaz de ver a completude, a profundidade daquilo que o Senhor tinha. E a gente só vai ver a profundidade quando a gente se aproxima do Senhor e fala: Senhor, abre os meus olhos. O verso 35 termina com uma frase de Pedro espetacular. Pedro fala assim: em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Agora, olha a mudança em poucos dias, de um homem que pensava assim: olha, eu não posso nem entrar na casa de um gentil, para um homem que está declarando assim: olha, em todo mundo, mas só o mundo não é só a Judeia, o mundo não é, deixa eu contar um segredo aqui, viu? O mundo não é só Itaquera, o mundo não é só a Igreja Metodista Wesleyana, o mundo não é só a tua família, o seu prédio. O mundo é grande, tem muita gente, tem muita coisa boa acontecendo por aí, muita gente boa, anônimo, muita coisa no mundo acontecendo. E olha, às vezes tem gente do seu lado fazendo coisa boa, você precisa ter os olhos abertos para perceber e aprender. Caramba, olha que coisa incrível que ele está fazendo. Eu, desde que vim para cá, eu aprendo com o pastor Davi muita coisa, mas eu ouço dele diversas vezes ele falando: olha, eu cresci como eu nunca cresci na minha vida nesses 2 anos e meio. Os meus olhos se abriram de uma maneira extraordinária. Final de semana passado, pastor Will e missionária Letícia foram para uma conferência. Aí eu: e aí, como é que foi? Cara, é uma abertura de uma visão incrível. É isso mesmo, porque você sai da bolha. Pedro saiu da bolha. Vida não é só ir no trabalho e voltar para casa, não, é fora da bolha. E Pedro teve seus olhos: rapaz, reconheço que tem muita gente boa aí por aí. Às vezes a gente fica aqui dentro da nossa vidinha e na nossa: minha vida é um problema, tudo dá errado. Calma. Jesus não me ouve. Calma. Tem um mundo aí fora, tem milhões, bilhões de pessoas aí fora, tem muita coisa acontecendo. Deus está vendo. Agora você precisa abrir os seus olhos claramente, abrir a sua mente, ouvir a voz de Deus. E agora Pedro está pronto para reformar. Nenhuma reforma seria possível com a mente fechada, os ouvidos tampados e a visão embaçada. Toda reforma só é possível quando os ouvidos estão abertos, a mente está aberta e os olhos estão prontos para ver claramente. Abre os seus ouvidos, renove a sua mente e desembace a sua visão para ver aquilo que o Senhor está fazendo e precisa fazer na sua vida. Eu quero orar com você. Talvez você chegou aqui com uma área da sua vida hoje
que você nem enxerga problema. Você já está tão acostumado que você não vê, mas tem problema, viu? Tem problema. Tem alguma coisa escondida aí. Não põe para debaixo do tapete. Não finge que não está vendo. São sinais do Senhor. Deus está te dando um sinal. Olha, precisa fazer alguma coisa. Precisa fazer alguma coisa. Precisa fazer alguma coisa. Precisa fazer alguma coisa. Eu vim para cá, quando na mudança para cá, a Esther ela ama música e dança. Mas ela sofreu na mudança. Ela tinha uma liberdade de adoração lá em São José dos Pinhais. Quando ela chegou aqui, nenhuma das músicas que a gente cantava lá, cantava aqui. Então ela não sabia nenhuma música. E aí ela sentava ali e ficava ali. E eu orando, eu fiquei pensando, Senhor, não é normal. Ela não é assim. Ela conhece música, ela canta no carro comigo. Você já deve ter visto dela vídeo cantando aí no Facebook, no Instagram, que eu posto postar a vida dela cantando, dançando. Não é assim. O que eu posso fazer? Aí eu falei, tomei uma decisão. Aí eu comprei, o nosso violão estava precisando de uma reforma. Fui lá no Mercado Livre, vi as peças que eram necessárias, troquei as peças, reformei o violão, passei os produtos necessários para que ele funcione bem, comprei uma corda boa e falei, agora eu vou cantar como eu fazia com ela, sempre, nos intervalos, que a correria do dia a dia de São Paulo, eu chego em casa, elas estão famintas, aí eu começo a fazer comida, aí quando a Kézia chega, eu vou fazer alguma coisa, vou para a igreja, visita, aquela coisa toda, aí eu não estava cantando com ela, como eu fazia lá. Aí eu falei, agora o violão está reformadinho, vamos cantar de novo. E daqui a pouquinho ela vai estar como ela é, mas os meus olhos se abriram para sinais. Talvez eu pudesse perder a minha filha nisso, uma adoradora, uma ministra, uma pastora, sei lá o que Deus vai fazer com ela, porque eu não fiquei atento aos sinais. O dia inteiro no YouTube, sai, irmão. Olha os sinais. Olha os sinais. O dia inteiro na internet. Olha os sinais. Não tem prazer em deitar do seu lado. Olha os sinais. Dinheiro está faltando. Olha os sinais. Deus está te dando uma chance de hoje de reformar. Porque ainda é tempo de reformar. Enquanto dá para reformar, dá para reformar. Depois chega uma época que não dá mais. Que aí você precisa destruir para construir algo novo. Então inicia hoje esse processo de reforma. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, aqui estão amigos e irmãos que ouviram a Tua voz. E a minha oração, Senhor, é que os ouvidos deles estejam claros e atentos para a Tua palavra, para obedecer a Tua voz e entender a Tua voz. A sua mente renovada para perceber essa nova perspectiva do Senhor. E o seu coração atento, Senhor, para não apenas ver, perceber, ouvir, ver claramente aquilo que os olhos naturais não são capazes de enxergar. E Senhor, nessa hora eu os abençoo. Eu abençoo, Pai, para que hoje, a partir de hoje, aqueles que estão vivendo e precisando viver essa reforma no seu lar, na sua casa, na sua família, nas suas finanças, no seu trabalho, eles tenham a mente aberta, o coração aberto, os olhos abertos e iniciem hoje, Senhor, pelos processos que são necessários, em nome de Jesus. Dá, Senhor, a visão clara, dá, Senhor, os ouvidos atentos e a mente renovada para experimentar esse novo tempo do Senhor de reforma na vida deles, na família deles, no casamento deles, nas finanças, no trabalho e na nossa igreja. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Viver em Teu amor, se